Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius Sampaio, eu sou instrutor técnico aqui na LWT Sistemas e hoje eu vou apresentar para vocês o webinar de DMU Kinematics. Então a gente vai entender um pouco como funciona o mundo da simulação dentro do software CATIA. Falando um pouco da empresa, sobre nós, a LWT Sistemas é uma empresa 100% nacional com atuação em todo o Brasil, com mais de 20 anos de experiência, trabalhando sempre com profissionais certificados pelas empresas que representa, oferecendo aos clientes o melhor e o que há de mais inovador nos segmentos em que atua. A LWT Sistemas é uma representante da SoSystems para a comercialização e implantação de soluções PLM e 3D Experience. Trabalhamos com CATIA V5, CATIA V6, Enovia Delmia, 3D Composer e CATIA Composer. Está entre as principais parceiras Stratasys para a comercialização, suporte e manutenção de sistemas e manufatura aditiva, que seriam as impressoras 3D, e a revendedora MakerBot para impressoras 3D do tipo desktop. Algumas das nossas principais atividades são a implantação de sistemas PLM, 3D Experience, treinamentos básicos e avançados, suporte técnico e consultoria especializada sobre o CATIA, customização e automação de atividades e processos, trabalhando com macros dentro do CATIA. Temos também serviços de impressão 3D, desenvolvimento de aplicações, digitalização 3D, ilustração técnica 3D, que seria a criação de catálogos, pessoal? Legal. Então vamos começar a trabalhar, a entender um pouco do mundo do Kinematics, Se a gente for fazer uma breve introdução ao DMU Kinematics Simulator, devemos começar pelo mais básico. E o mais básico seria cinemática. O que é cinemática? Cinemática é um ramo da ciência que envolve o estudo do deslocamento, da velocidade e da aceleração de um corpo sem levar em conta as forças envolvidas no movimento. A cinemática é necessária para determinar a direção de movimento de peças em um conjunto em relação às outras, encontrar a velocidade ou aceleração de qualquer ponto ou parte em uma posição específica do mecanismo, e também analisar quanto tempo é necessário para o movimento de um mecanismo. Se a gente for mensurar, colocar em uma ordem o processo que a gente tem que ter para criar um mecanismo dentro do DMU Kinematics, desse módulo, a gente tem que começar do seguinte: colocar os nossos componentes, montar os componentes. A gente vai ver que a gente pode ter componentes montados sem ter que estar na Workbench do Assembly Design. A gente tem que fixar um parte, tem que colocar as joints, seriam as juntas que tiram os graus de liberdade do nosso, e dão os graus de liberdade necessários apenas para o nosso mecanismo, definir os comandos, simular o mecanismo e analisar os resultados por último. O que o DMU Kinematics traz de bom para a gente? A gente pode montar partes dentro dessa Workbench sem ter que estar na Workbench do Assembly Design. Isso já é uma vantagem. Podemos dar instruções de movimento quando e como quisermos. Podemos analisar e determinar parâmetros como velocidade, aceleração e distância. Podemos calcular o tempo de um certo movimento de um mecanismo. Podemos também criar animações de mecanismos em sequência ou em paralelo. Podemos inserir sensores que monitoram o movimento e geram relatórios para uma posterior análise do nosso mecanismo. Legal, pessoal. Então, vamos começar a trabalhar um pouco com a CATIA. É um webinar, a gente não vai ver muito, a gente vai ver um pouco das ferramentas, vai entender alguns processos. Eu separei exemplos para a gente começar a trabalhar. Depois, no final, tem alguns vídeos de uma nova plataforma, que é o 3D Experience, o CATIA V6 ali. A gente vai ver que a gente tem novidades, sim, no mercado, para a gente poder se atualizar um pouco. Vou abrir aqui o CATIA. Eu já tenho um product aberto, vou fechar. Beleza. Como que eu entro na Workbench do DMU Kinematics? Eu venho no Start, normal, tenho todos os meus modos. Digital Mockup, está nessa abinha aqui, ó, DMU Kinematics. Clica e vai abrir essa tela. A gente vai abrir a tela da Workbench do DMU Kinematics e vai ver algumas particularidades. Primeiro, a árvore de especificação. É uma árvore igual a do Assembly Design. Se a gente vai ver, a gente tem um product. Eu posso inserir novos componentes, novos products, new parts,
posso colocar componentes existentes. É como eu falei, eu posso montar um mecanismo sem ter que estar na Workbench do Assembly Design. Agora, eu vou ter as ferramentas adequadas para trabalhar com cinemática, né? Tenho ferramentas que me dão as juntas, ferramentas de simulação, de comandos, né? E a primeira ferramenta que eu queria falar um pouco é sobre as joints. Por quê? As joints, ela permite entre duas partes um movimento relativo desejado, né? Elas podem, deixa eu abrir aqui outro slide, está mais fácil, né? Olha lá, ó. Ela permite o movimento entre duas partes e elas têm 4 tipos, pode ser classificado em 4 tipos. As joints que usam Assembly Constraint, as joints que usam elementos topológicos ou geométricos, as joints Component Joints, que são as joints compostas de outras joints que usam Assembly Constraint, e as X-Based Joints, né? São as joints baseadas em X. Nesse exemplinho aqui, pessoal, a gente entende um pouco do que é uma joint. Eu tenho uma joint revolute nesse mecanismo e eu percebo que ela só pode fazer com que esse parts gire em torno desse eixo. Ele não consegue se mover nessa direção, ó, ele me dá um x aqui de não, e nem nessa. Por quê? O revolute joint só me dá o movimento nesse eixo. Aqui no CATIA, onde estão as joints? Elas estão aqui dentro da barrinha de ferramenta Kinematics, DMU Kinematics. Essa caixinha aqui, ó. Ela também tem uma especial para elas, Kinematic Joints. Temos 17 tipos de joints aqui no CATIA. Legal, eu vou abrir um exemplo para a gente começar a trabalhar com ele, entender um pouco sobre DMU Kinematics. Vou procurar aqui o exemplo para abrir para a gente. Olha aí, pessoal. Eu abri essa mesa, né? É uma mesa que tem bastante mecanismos para a gente colocar nela. Na verdade, ela tem um mecanismo e bastante movimentos para a gente colocar nela, né? Olha lá. Ela trabalha com essa análise nessa superfície, né? Ela vai analisar o estado de uma superfície. Então, né, eu tenho um motor, uma engrenagem, uma cremalheira, uma mesa se movendo, uma base se movendo nessa mesa fixa. E como que é o processo de criação de um mecanismo? Lembra que a gente viu que a gente tem que seguir algumas ordens, padrões para que dê certo? Então vamos lá. Primeira parte, lembra que era inserir um componente? Legal, inserir os componentes que eu vou trabalhar com eles. Segunda parte, eu vou fixar um componente para ser a base do meu mecanismo. Eu venho na ferramenta FixPart e ele me pergunta qual mecanismo que você quer utilizar para fixar o part. Eu não tenho nenhum, então vou criar um. Vou colocar aqui webinar, por exemplo. Webinar. Ok? E ele pede para eu selecionar qual componente que eu quero fixar. No meu exemplo, eu já tenho um Fix Component, vou selecionar ele. E legal, olha lá o que eu tenho na árvore agora. Applications. Expando a árvore, eu vejo que eu criei um mecanismo que chama Webinar. E eu também tenho aqui o part fixado que eu selecionei. Aqui do lado do mecanismo, eu ainda tenho esse DOF igual a 0, que seriam os graus de liberdade que eu tenho na minha peça. Legal. Mas eu também tenho como inserir o mecanismo sem ter que fixar um part. Não é obrigatoriedade de fixar um part para inserir o mecanismo. Como eu faço isso? Vou deletar esse aqui, ó. Delete. Ok. Eu tenho uma ferramenta aqui no menu Insert. De novo mecanismo. Quando eu clico, eu já insiro o mecanismo sem nada dentro dele, mas eu crio um mecanismo. Posso alterar o nome dele entre nas propriedades. Webinar. Trabalhar em cima dele. Vou lá, vou fixar também um componente. Fix. Ele já encontra qual mecanismo. Se tivesse outros, eu teria que selecionar, mas eu quero webinar. Fix Component. Está lá na minha árvore o componente fixado. Legal, pessoal? Esse é o começo. Agora, próximo passo é começar a inserir as joints, né? A gente vai começar a colocar algumas conexões, algumas juntas, para dar esses comandos posteriormente no nosso mecanismo. Vou arrastar aqui para fora
caixinha de joints para a gente ficar bem claro trabalhar com elas. Por onde eu começo? Eu vou analisar o meu mecanismo, o meu conjunto. Eu tenho um motor aqui, então nada mais justo do que começar por ele. Eu tenho um eixo dele e um eixo da engrenagem, né? Esse motor vai fazer um movimento de giro. Eu vou selecionar, então, essa Revolute Joint. Vou dar um clique, vai abrir essa caixinha de diálogo. Ele vai perguntar qual mecanismo que eu quero inserir essa joint. Eu posso alterar o nome da joint. Legal. Mas uma Revolute Joint ela vai requerir 4 inputs, 2 linhas ou 2 eixos e 2 planos de 2 partes, né? Essa joint vai manter esses eixos colineares. Então vamos lá. A linha 1 eu quero a linha do motor e a linha 2 eu quero a linha da engrenagem. O plano 1 pode ser esse do motor e o plano 2 esse plano aqui da engrenagem. Legal, pessoal? Agora, uma opção que eu tenho que ficar atento. No offset ou offset. No offset vai fazer com que esses dois planos fiquem coincidentes. Eu tenho que colocar offset. Ele já vai me dar a distância desses dois planos e vai manter essa distância. Vou dar um OK. E olha lá o que eu tenho. Na minha árvore, em joints, eu tenho uma Revolute Joint que acabou criando uma constraint de coincidência e uma constraint de offset. Legal. Eu vou para o próximo passo, né? Eu tenho que ver qual movimento essa engrenagem vai fazer na cremalheira. Ela vai deslizar aqui e eu tenho uma joint que vai ser útil nesse momento. Ela se chama Roll Curve. Por quê? É essa aqui, ó, Roll Curve. Por quê? A Roll Curve vai fazer com que uma curva deslize sobre outra curva. É um movimento relativo entre esses dois partes, né? Então, vou selecionar a curva 1, a curva 2 e vou dar um OK. Legal. Agora, eu quero fazer com que essa cremalheira tenha um movimento relativo nessa mesa, né? Como eu faço? Eu tenho uma joint que chama Prismatic Joint, essa aqui, ó, que ela vai fazer com que esses dois planos fiquem coplanares e essas duas linhas colineares. Olha lá, linha 1, essa linha 2, essa linha, e esse plano coincidindo com este plano. Dou um OK. Legal. Na minha cremalheira eu tenho 4 parafusos. E por enquanto, se eu mover essa cremalheira, os parafusos vão ficar nas posições que eles estão. Por quê? Eu não tenho nada, nenhuma junta deles com a cremalheira. Eu tenho que colocar. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a Rigid Joint. Eu quero esse conjunto de parafusos aqui na minha árvore. Eu tenho um conjunto de rack bolts. Eu clico nele. Com o parte 2, com a cremalheira. Clico nela, OK. Agora, quando eu movo a cremalheira, os parafusos se movem juntos. Eu também preciso fazer isso com essa base e a cremalheira. Então, Rigid Joint, cremalheira e base, OK. E também fazer isso com a superfície que vai ser analisada. Rigid Joint, superfície e base. OK. Então, por enquanto temos. O motor vai girar a engrenagem, ela vai mover essa cremalheira, os parafusos vão se mover junto, a cremalheira vai se mover dentro desse rasgo, que vai mover a base junto, consequentemente move essa superfície junto. Ótimo até então. Eu ainda tenho apenas 1 grau de liberdade no meu mecanismo. Eu quero que esse cilindro, né, esse ponteiro, esse cilindro, se mova sobre essa superfície. Eu tenho uma joint para isso. Ela se chama Point Surface Joint. Essa joint vai fazer com que um ponto corra através de uma superfície. E qual é os inputs que eu tenho que dar? Superfície 1, ponto 1. Então, vamos lá. Superfície 1 é essa e o ponto é esse aqui. OK. Então, esse ponto, quando eu simular o meu mecanismo, vai correr através dessa superfície. Ótimo. Eu também vou criar uma Prismatic com esses dois eixos e esses dois planos para eles se moverem dessa maneira, coincidindo-se. Então, vamos lá. Prismatic Joint. Eu quero essa linha com essa linha, este plano, este plano.
Então, ok, está criado. Se eu girar aqui o meu conjunto, né, eu quero também uma roll curve desta engrenagem, dessa curva, deslizando nessa curva. Então, vamos lá. Roll curve desta curva, deslizando nessa curva. Ok. Eu quero que essa engrenagem gire nessa base da mesa, né? Por isso que eu já tenho ali, ó, o eixo dela. Então, eu vou colocar uma revolute desta linha com esta linha, deste plano com este plano. Quero offset entre elas. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Revolute joint desta linha com essa linha, plano da engrenagem, plano da mesa, offset, ok. Legal. Falta mais algumas coisinhas. Eu vou colocar aqui, agora, movimento relativo entre essas duas engrenagens. Para isso, eu tenho uma gear joint, né? A gear joint ela vai ser composta de duas revolute joints. Eu posso criar essas revolutes aqui dentro do meu comando, ou posso já selecionar elas das que eu já tenho criadas, né, pessoal? Então, vamos lá. Joints, revolute 10, vou ela aqui, e revolute 11. Proporção entre elas eu quero manter 1, vou dar um OK. Se eu olhar a minha gear joint, agora ela é composta de duas revolutes. Legal. O que eu mais quero fazer aqui? Eu quero que esse ponteiro fique rígido à engrenagem, para quando um se mover, o outro se mover junto. Então, rigid, engrenagem, né, menor ali, com esse ponteiro. Ok. Beleza. Parece que eu coloquei todas as joints que eu precisava no meu mecanismo. Agora, eu tenho que começar a partir para os meus comandos, né? Eu tenho que começar a partir para os meus comandos, para a parte de simulação. E como a gente vai começar a trabalhar com isso? Vamos lá. Vamos lá, para simular o nosso mecanismo, a gente precisa definir um comando. Um comando é a instrução que irá comandar o mecanismo. Eles são os angle ou os length driven. Por quê? Se eu selecionar, ó, aqui ele dá um exemplo, mas eu vou fazer lá no CATIA para a gente entender legal. Eu vou pegar esse motor aqui e eu quero que o meu mecanismo, né, ele se dê a partir do motor, que a força motriz do motor inicie o mecanismo na engrenagem, que vai mover a cremalheira e vai dar todo o movimento seguinte no meu mecanismo. Então vamos lá. Eu vou lá na joint que eu criei, na Revolute, que foi a primeira, duplo clique. E aqui eu tenho a opção Angle Driven. Então, é esse comando que vai iniciar o meu mecanismo. Seleciono o Angle Driven, eu posso selecionar os limites dessa joint. Vou deixar esses mesmos e vou dar um OK. Olha a mensagem que aparece. O mecanismo pode ser simulado. Porque agora eu tenho 0 graus de liberdade. Agora o meu mecanismo está perfeito para a simulação. Eu vou clicar em OK. E vou olhar aqui na minha árvore de mecanismos que eu tenho um comando agora, o comando .1 do Revolute Angle, né? Ó, clico nele, eu posso alterar o nome dele. Vou dar um OK. Como eu faço para colocar ele em ação? Eu tenho aqui uma ferramenta que chama Simulation with Commands. Vou selecionar essa ferramenta e vai aparecer essa janelinha aqui. Eu tenho um LESA, talvez para algum de vocês pode aparecer isso. Vou clicar em More para aparecer a janelinha completa. Immediate. Clicando aqui, ó, eu consigo arrastando, mover já a minha cremalheira, né? Eu vou resetar, vou colocar um request. Por quê? Aqui eu consigo, ó, eu quero que vá até o 360. Vou dar um zoom para ficar legal. Vou dar um play. Olha lá, ele está indo até 360 graus com esse número de passos, né? Aqui 500, né? Se eu alterar esse número de passos, por exemplo, colocar 5 e vou voltar, olha o que acontece. É muito rápido, né? O número de passos vai controlar esse movimento do meu comando. Ó. Razoavelmente, colocar 250, acho que é um número legal ali para a gente visualizar. Olha lá como ele se comporta. Vou dar um reset e vou partir para uma simulação mais inteligente. Por quê? A gente pode
introduzir relações, leis, fórmulas no nosso mecanismo. A gente vai definir uma fórmula que vai virar uma lei e o mecanismo vai ser simulado de acordo com o que estabelecermos. Como que a gente faz isso? Close. Né? Em qual mecanismo que eu quero colocar uma lei, uma fórmula? É no webinar. Clico nele e venho na ferramenta Fórmula. Olha lá. Aqui ele vai abrir Fórmula, webinar. Vai me abrir os parâmetros que eu tenho dentro desse mecanismo. Dois parâmetros importantes que eu tenho aqui. É o King Time, é o de tempo, e o de comando, que é o ângulo. O valor dele, a unidade dele é ângulo, é graus. Beleza. O King Time eu tenho que alterar para 10 segundos. E esse comando eu vou criar uma fórmula. Eu vou criar uma relação dele com o King Time. Como eu faço isso? Eu venho em de fórmula e tenho aqui o comando angle. Eu tenho que igual a, vou localizar o King Time, King Time, duplo clique aqui. Agora o comando angle é igual a King Time, mas eu quero que o meu mecanismo a cada 1 segundo gire 36 graus. É essa a lei que eu vou criar. Como eu faço isso? No King Time aqui, eu vou multiplicar por 36 degree, que é graus. Legal. O meu comando está sendo baseado nisso. Ele vai ser igual ao tempo, que é 10 segundos, vezes 36 graus. Mas, se eu multiplicar aquilo ali, eu vejo que está dando segundos por graus, né? Não está legal isso. Por isso, eu tenho que ter uma artimanha de dividir isso aqui por 1 segundo. Aí eu corto as unidades de segundo da minha forma. Só sobra de grau. Eu vou dar um OK, dou um Apply, e eu vejo agora que eu tenho uma fórmula no meu comando. OK. Vou olhar aqui na minha árvore, eu tenho uma Laus. É uma fórmula que eu criei. E eu vou trabalhar em cima dela. Como que eu trabalho em cima da minha Law? Aqui atrás do Simulation with Commands, eu tenho o Simulation with Laws. Clico nessa ferramenta, né? E ele já vai entender que eu tenho uma Law. Olha aqui agora. Vou girar aqui, ó. Olha lá o que ele faz. Ele movimenta a minha mesa. E como que ele está fazendo isso, pessoal? Ele está respeitando aquela fórmula que a gente colocou, que a cada 1 segundo aqui, ó, ele está girando 36 graus. Ele respeita isso, independente do número de passos. Ó. Eu vou dar um play com passo 20. Olha como ele vai rápido. Foi muito rápido, mas mesmo assim, a cada 1 segundo girou 36 graus. Eu posso colocar 250 e colocar para funcionar. E mesmo assim, ó, a cada 1 segundo está girando 36 graus. É essa a relação que eu queria estabelecer. Vou colocar aqui, ó, 500 só para a gente ver. Como um pouco mais devagar, mas a cada 1 segundo a engrenagem está girando 36 graus. Legal, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês essa parte da fórmula. Podem tirar dúvidas, que a gente vai explicando ao longo do webinar. Não é muita coisa, é bem simples. O conteúdo de Kinematics poderia se estender por muito mais, tanto que os treinamentos na LWT duram muito mais que esse período aí de 1 hora aproximadamente. Legal. Partindo um pouco para o mundo, para o conceito de análise, né? O que a gente pode analisar um pouco aqui no DMU Kinematics. Podemos analisar algumas velocidades e acelerações. Para isso, a gente tem que começar a utilizar sensores. A gente pode ativar esses sensores enquanto simula um mecanismo e esse sensor vai dar resultados. Os sensores podem medir velocidade, aceleração, ângulos, distâncias, parâmetros de joints, interferências. Para isso, a gente precisa criar um Speed and Acceleration. Se a gente olhar aqui na nossa árvore, a gente percebe que a gente já tem esse ramo aqui, mas ele não está sendo utilizado. Por quê? Precisa vir aqui na ferramenta Speed and Acceleration. Clico nela. Vai aparecer essa caixinha de diálogo que vai perguntar algumas coisas. Qual o mecanismo que eu quero utilizar? Qual o nome dessa feature? Eu quero deixar essa mesmo.
qual é o product de referência? Eu quero que seja a minha mesa, né? É ela que está sempre parada. Então, reference product vai ser a minha mesa. E qual o ponto que vai ser analisado? Eu quero colocar isso aqui, ó, de cima aqui, para ele analisar a velocidade. Então, ok. E olha lá na minha árvore. Agora, o Speed Accelerations, eu tenho uma entidade ali criada. Eu vou dar um duplo clique e vai me abrir essa janelinha. Eu só vou fechar antes essa da joints, está atrapalhando a gente um pouquinho aqui. Legal, olha lá. Se eu der um play, eu tenho aquela simulação with loss normalmente. Tanto que se eu olhar aqui no meu canto direito, ela está acionada. Eu nem cliquei nela e ela foi acionada automaticamente. Mas agora eu vou trabalhar com sensores. Activate Sensors. E vai me aparecer essa janelinha de sensores. Aqui eu vou ter todos os sensores do meu mecanismo, todos os pontos que eu posso analisar. Aqui eu tenho as unidades deles e aqui dizendo se eu posso, se ele está sendo observado ou não. Eu quero observar esse ponto aqui, a posição dele, o ponto Z em milímetros. E aí eu deixo essa janela de lado aqui por enquanto e começo a trabalhar com essa aqui novamente. Vou tirar esse, diminuir um pouco, metade do tempo aqui. E voltar ao mecanismo. A gente vai ganhar um gráfico para poder analisar agora a posição desse ponto Z. Ponto Z, lembram-se que era esse, né? Então vamos lá. Graphics, ele me dá o gráfico, né, do ponto Z. Então, em 2,5 segundos era essa a posição do meu ponteiro ali, do meu ponto. Em 10 segundos é essa a posição do meu ponto. Com isso eu consigo analisar se aquela superfície está boa, se não está. Se ela tivesse boa, ela estaria completamente reta, né, pessoal? Legal, é isso. Vou fechar aqui, dar um close, close, e é o que a gente tem. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou as devidas joints, colocou os comandos, simulamos o mecanismo e colocamos sensores para poder analisar posições, acelerações e velocidades do nosso mecanismo. Legal? Agora, esse é o nosso webinar, né? Esse é o que a gente tem para apresentar. É pouco tempo, não dá para passar muita coisa. É bem básico, foi só para vocês entenderem o conceito de kinematics da simulação. Aí para terminar eu queria mostrar alguns vídeos do 3D Experience e do CATIA V6, né? Por quê? Agora a gente tem algumas novidades nesse mundo das simulações, né? A gente tem uma joint nova, de contatos intermitentes, e tem uma interface nova, né? Deixa eu jogar o vídeo aqui para a tela. Deixa eu pegar ele aqui, jogar. Olha lá, Intermittent Contacts. Então vamos lá, dá um play. Olha lá que legal. O que está acontecendo ali? Ali é uma esteira que está empurrando as garrafas e duas engrenagens ali, duas polias, engrenagens empurrando as garrafas. No CATIA V5 isso não é possível, né? A gente não tem essa joint de contato. Você vê que a engrenagem empurra a garrafa. No CATIA V5 não tem isso. Mas agora no CATIA V6, no 3D Experience, a gente consegue ter essa simulação de contato. É a primeira vez no CATIA que temos a possibilidade de simular o movimento e comportamento dinâmico de produtos mecânicos. Agora a gente consegue declarar o contato entre as peças com atrito, com essas engineers connections, né? Que são os novos nomes que damos às joints no CATIA V6, no 3D Experience. Também é possível agora definir molas, amortecedores. Conseguimos aplicar força da gravidade. Olha que legal, tem um vídeo aqui. Deixa eu só colocar ali para rodar. É de uma cancela, né? Ele aplica força da gravidade nessa cancela. Olha que legal. A interface está um pouco diferente, né? Ele dá um play ali no compasso e coloca a força da gravidade para atuar. Ele move o mecanismo, reseta, fecha.
E agora ele declara a massa, né? Para trabalhar com a gravidade, tem que trabalhar com a massa, colocar os valores reais de massa nos produtos. E ele agora ativa a gravidade, olha que legal. Ele ativa a gravidade no eixo Z e tudo que tiver ali vai cair quando ele acionar o mecanismo. Eu ativei sem que isso não era possível, né? A gente não tinha esse comando de acionar a gravidade. Ele dá um play e a cancela desce, olha que interessante. Agora ele vai colocar um contato entre esse bloco e a parte de baixo da cancela, aquela base, aquele ferrinho ali. Ele vai ver o que acontece na hora que bater aquela base no bloco, como que a base vai se comportar. Tá ativando as constrantes de contato. Ele vai atualizar o product dele e dá um play. Olha o que acontece. Ó, a base bate e sofre uma reação, né? É dinâmica, ele sofreu a reação do contato com o bloco. Lá ele adiciona um comando no motor, né? Agora a gente consegue colocar velocidade e torque em motores. Coloca ali no motor da cancela um valor. E de novo ativa o mecanismo. Olha lá, reverteu a rotação e a cancela sobe. E a base dela ele acompanha ela, dá uma simulação dinâmica do movimento. Essa é uma das partes interessantes do CATIA V6 do 3D Experience, né? Com essa nova versão, a gente consegue simular molas, amortecedores, com a força da gravidade tendo em conta o peso e a inércia dos materiais. Por enquanto, a simulação dinâmica está limitada apenas às experiências em tempo real, a gente não consegue analisar os resultados, mas isso já é bastante útil, já é um avanço muito grande. E é isso que a gente tem de novidades. Beleza, pessoal? Queria agradecer a participação de todos vocês, todos que acompanharam o webinar. Se tiverem alguma dúvida, pergunte pra gente, entre em contato por e-mail ou pela plataforma. Agradeço muito a vocês, espero que tenham gostado e muito obrigado. Até a próxima.